Esse vídeo aqui ele pode ser bem interessante tanto para você que já passou dos 50 anos de idade, quanto para você que ainda não chegou lá. Como que deve ser a vida do homem, a vida sexual do homem após os 50 anos? Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Você está no canal Testo Saúde Masculino, um canal que fala sobre saúde do homem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que deveria ser a vida sexual do homem após os 50 anos de idade. Você já pensou aí 50 anos, né? Meio século de vida. Hoje a gente vive muito mais quando a gente compara com tempos atrás aí, não muito distante. Se a gente for ver aí no início do século 20, a expectativa de vida era em torno de 30, 40, 45 anos de idade. E hoje a maioria de nós vai viver aí após os 50 anos de idade. E será que essa é uma preocupação dos homens ao longo da vida? Será que você tem essa preocupação de como deveria ser a sua vida sexual mais lá pra frente? Se eu pudesse apostar, eu falaria que não, que a maioria de nós não pensa sobre isso ao longo dos 20, 30 anos de idade. Para você que está nessa faixa etária, talvez seja inimaginável pensar que você, de repente, pode passar por algum problema sexual depois dos 50 anos. Mas eu tenho uma estatística que talvez pode preocupar alguns, né, que mais da metade dos homens com mais de 50 anos de idade vão sofrer algum problema de ereção. Então essa é uma preocupação, na verdade, deveria estar na nossa mente uma certa frequência, já que existe uma boa probabilidade de que você sofra com isso mais lá para frente. Agora, como que a gente deveria, né, se preocupar com essa situação? O primeiro ponto que eu queria falar com você é assim, do que depende as nossas ereções? As nossas ereções, elas vão depender principalmente do fluxo sanguíneo para o interior do pênis. Esse sangue ele deve chegar até o pênis e permanecer lá durante uma relação sexual. Então, existe esse mecanismo fisiológico, vamos dizer assim, que vai determinar as suas ereções. É claro que existem outros fatores que são importantes, mas nesse vídeo eu queria focar principalmente nesse mecanismo. Ou seja, o que você pode fazer para que esse mecanismo ele seja preservado, ele fique preservado ao longo dos anos. A gente tem questões relacionadas ao envelhecimento e que isso a gente não consegue mudar. Todos nós vamos envelhecer e a gente vai passar por algumas mudanças fisiológicas no nosso organismo. Naturalmente, o fluxo sanguíneo ele vai ficar reduzido aí ao longo dos anos, né? A gente pode sofrer alterações hormonais, como a diminuição de testosterona. Isso acontece com alguns homens que sofrem com a doença androgênica do envelhecimento masculino. Eu já gravei vídeos sobre isso aqui. A gente pode ter mudanças relacionadas ao relacionamento. Por exemplo, casais heterossexuais, né? A mulher, depois dos 50 anos, 40, 50 anos de idade, ela passa pela menopausa. Isso repercute em algumas mudanças ali em relação à libido, em relação à lubrificação vaginal. Existem mudanças então que vão acontecer querendo a gente ou não. Agora, existem coisas que nós podemos fazer ao longo do tempo aí, principalmente quando se é mais jovem, e se você já passou dos 50, também você pode iniciar essas mudanças, para que você garanta que o fluxo sanguíneo para o pênis, ele permaneça aí saudável ao longo dos anos e que você, se for sofrer, ou sofra mais tarde ou sofra com uma intensidade menor. Porque caso você tenha aí uma diminuição muito grande do fluxo sanguíneo, pode ser que a gente tenha dificuldade, inclusive você tomando medicamentos, você fazendo, né, a utilização ali de injeções, medicamentos ali no interior do pênis. Então, se preocupar com isso é importante no seu tratamento e na sua saúde de uma forma geral, para que você consiga ter uma vida sexual ativa por muitos e muitos anos. Quais são esses pontos que você deveria se preocupar? Muitas vezes, turma, a gente acha que é muito complicado. Você acha que talvez você vai precisar de um tratamento muito dispendioso, né? Você vai gastar muito dinheiro, você vai precisar fazer coisas, ter acesso a coisas que você não tem acesso, que você vai ter uma dificuldade. Mas na maioria das vezes, essas mudanças, elas estão ao nosso alcance. Quem aí, por exemplo, não pode começar a fazer uma caminhada? Quem aí, por exemplo, não está sedentário, está sem fazer qualquer atividade física, né? Então você pode iniciar fazendo alguma atividade física. A atividade física ela é extremamente importante para a oxigenação dos tecidos e também para manter um bom fluxo sanguíneo para o pênis. Então, se hoje você é sedentário, você não pratica nenhum exercício físico, comece fazendo pequenas atividades físicas aí que estão ao seu alcance. Uma caminhada, de repente uma corrida, de repente andar de bicicleta, enfim, subir e descer escadas, né? Você pode iniciar algumas
alguma atividade física já. Então, se você ainda não começou, comece a fazer uma atividade física. Quem aí, um outro ponto importante também, quem aí não pode diminuir a quantidade de doces que come, a quantidade de refrigerante, de bebida alcoólica, a quantidade, né, ou na verdade hábitos como, por exemplo, o tabagismo? Quem aí não pode controlar esses fatores? Será que isso é muito distante da sua realidade? Será que você não pode começar diminuindo a quantidade de farinha branca que você consome, de alimentos ultraprocessados, né, aqueles alimentos congelados? Será que você não pode começar a melhorar a sua alimentação, a reduzir um pouco o seu peso? De repente você está com sobrepeso, você está acima do peso, você está até com uma obesidade. Será que não tem algo que dá para você começar a fazer já e que isso vai repercutir lá para frente? Um outro ponto importante são 3 pilares que eu queria falar aqui com vocês. Então a gente falou sobre a alimentação, o exercício físico, e o outro pilar que eu queria falar para vocês é sobre a saúde mental. Ao longo dos anos aí, às vezes a gente não vai percebendo, você não vai percebendo coisas que vão acontecendo. Então, pequenas frustrações, dificuldades de relacionamento, incômodos geralmente que você pode ter aí no seu trabalho, de estresse, né? Às vezes você não está dormindo bem, você está passando tempo demais aí, gastando o seu tempo com problemas, você não consegue pegar no sono, você dorme mal, né? Acorda já cansado, com aquela sensação de que a noite não conseguiu ter aquele sono reparador, né? Restaurador ali, você acorda cansado já, vai iniciar o dia. Isso ao longo do tempo, turma, isso ao longo dos anos vai mudando o seu organismo a ponto de que mais lá para frente esse fluxo sanguíneo ele seja reduzido para o interior do pênis. Você tenha dificuldade de ereção. Então essa estatística que eu falei para vocês de mais de 50% dos homens com mais de 50 anos, com certeza ela poderia ser menor caso a gente tivesse hábitos de vida mais saudáveis. Então a gente poderia postergar essas dificuldades ou pelo menos diminuir aí os efeitos dessa dificuldade ao longo dos anos caso a gente fosse mais ativo. Então esse vídeo ele vai para você que já passou dos 50 anos ou para você que ainda não chegou aos 50 anos e que está em dúvida sobre o que fazer, você já começou a sentir aí uma certa dificuldade de ereção, aquela falta de confiança, você está indo para uma relação meio que já com medo de falhar ali, você não sabe se essa sua ereção ela vai durar até o final. Esse vídeo vai para te estimular a começar a fazer alguma coisa, a se mexer e não ficar esperando que a solução se resolva, né? Esperando que apareça condições aí para você melhorar a sua situação. Isso não vai acontecer a menos que você comece a dar o primeiro passo. E eu queria te fazer um convite aqui, caso você ainda não conheça, para ajudar você a dar esse primeiro passo, né? E para te dar um acompanhamento aí ao longo de um ano. Nós temos aqui o nosso clube Confie no Seu Taco, onde é um clube de homens aí, onde a gente pode conversar sobre esse assunto abertamente, a gente analisa casos, a gente passa, né, te dá um passo a passo de como você pode fazer para melhorar a sua vida sexual e a sua vida de uma forma geral, né, para você ter mais confiança na hora de uma relação, para você aumentar a rigidez do pênis, enfim. A gente tem tido bons resultados com o nosso clube, então se fizer sentido esse vídeo para você, o link está na descrição aqui, você pode se cadastrar, né, tem 90 dias aí para você participar do nosso clube sem custo nenhum. Espero que você goste, espero que faça sentido para você. E eu espero realmente que pelo menos uma pessoa aqui decida mudar, decida começar a sair da situação do marasmo aí e comece a colher os frutos muito em breve. E eu queria deixar aqui um convite para você, que se esse vídeo também fez sentido para você, eu tenho um material que eu gostaria de disponibilizar para você gratuitamente. E se você tiver afim aí de receber esse material para já começar a fazer essas mudanças, eu queria que você fosse lá no meu Instagram, dr.felipe.urologista, me mandasse uma mensagem dizendo eu quero a mudança, porque eu vou te encaminhar esse material gratuito, sem custo nenhum, para que você já inicie a sua melhora. Certo, turma? Bom, espero que esse vídeo aqui tenha agregado no seu conhecimento. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário também. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você comece a mudança que você precisa começar. Turma, até o próximo vídeo, até semana que vem. Até lá!